Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Igual aquelas histórias que a gente fala entre amigos. Hoje nós temos aqui, inclusive, um convidado para lá de especial que vai falar sobre poesia. Um poeta, ele atua há mais de 50 anos e reúne as suas obras tudo num livro só. É ele que vai trazer mais detalhes para nós. Nós vamos falar agora com José Carlos Mendes Brandão. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite e dividir um pouquinho da sua história conosco, Obrigado. Inclusive as poesias. Eu acho que é interessante começarmos lendo um poema seu. Pode ser assim? Sim. Podemos iniciar? E qual sugere dessas obras já sua reunida? Obrigado. O Silêncio de Deus. Marquei aqui um poema chamado Cézanne. Cézanne é um dos principais poetas impressionistas da França. E este poema diz: o azul é a cor da carne de Deus, disse Cézanne, e pintou mais uma vez a maçã sobre um fundo azul, e pintou mais uma vez a montanha, imóvel no horizonte, a maçã e a fruta que se oferece para ser pintada. É um corpo perfeito e é um alimento. A montanha é o ideal da beleza. É preciso atravessar a ponte da forma. A maçã sobre a mesa, a montanha dentro dos olhos. Os meus olhos pela cor do azul. O azul é a cor da carne de Deus. Muito bom, muito bom. Gostaria de saber se já se descobriu poeta em qual idade, qual fase da vida. E gostaria que se apresentasse, por gentileza. Quem é, então, José Carlos Mendes Brandão? Eu gosto de começar desde a infância, né? Na questão da escolaridade também, trazendo essa relação para a gente, porque qual é a sua relação com a escrita, com a poesia? Vamos trazer alguns detalhes para quem nos acompanha, para que possa entender um pouquinho sobre a sua história. Eu nasci em Dois Córregos, uma pequena cidade do estado de São Paulo, perto aqui de Bauru, 75 quilômetros. Mas não foi bem na cidade de Dois Córregos. Foi numa região rural de Dois Córregos, na fazenda do meu avô, que eu passei os meus primeiros 8 anos de vida. E foi ali que eu comecei a aprender a ler e escrever, na escolinha que ficava em frente de casa, que vinha uma professora da cidade, ficava hospedada na casa dos meus pais, e ensinava ali para o primeiro, segundo e terceiro anos primários. O quarto ano não havia. E eu fui muito mal alfabetizado. Então, demorei para, aos poucos, ir adquirindo o jeito para ler. Como olhar uma palavra e já ver aquela palavra feita, não ter que juntar B com A, Ba. E quando estava no seminário, primeiro fui ao seminário dos Padres da Consolata em Jaú. Fiquei 3 anos aí em Jaú, um ano de preparatório e o primeiro e segundo ginasial. Depois fui para Rio do Oeste para terminar o ginásio, o terceiro e quarto ano ginasiais. Rio do Oeste é uma cidadezinha muito pequena, no Vale do Rio Itajaí, em Santa Catarina. E lá eu descobri, na velha biblioteca do seminário, de livros muito velhos também, um livro velho outra vez, gostando da palavra velho, de um poeta português. A gente vê a foto dele, um velho barbudo, da época do Antero de Quental, do Eça de Queiroz. E o livro chamava O Simples, e eu aprendi com esse livro que é possível fazer poesia com coisas simples, com gente da roça, a gente que eu conhecia, com árvores, cavalos, bois, vacas, cachorros,
eu vi que o ambiente que eu conhecia podia ser matéria de poesia. E fiz meu primeiro poema, que chamava-se A Figueira. E muito interessante. Aí foi o meu começo. O que chama bastante atenção, eu acho que é importante frisar, porque Brandão começa a se descobrir na poesia já na vida adulta. Não foi ainda na infância, Foi. Inclusive com a escrita, com a leitura. Foi com uns 15 anos de idade. Então era na adolescência, na fase da adolescência. Muito bacana, porque muitas pessoas acabam tendo a impressão de que o escritor, ele já tem aquele hábito da leitura, que gosta, e não foi o seu caso, como relatou aqui para nós. E também muita gente pensa que o escritor escreve com facilidade. Quem escreve, fala com facilidade, quem domina a língua, é o advogado, que quer convencer todo mundo, é o vendedor da feira, que fala pelos cotovelos. O escritor procura a palavra exata, escreve a palavra e risca aquela palavra, risca a palavra, risca, até chegar naquela forma que ele quer. Então, escrever poesia é um eterno aprendizado. Faz 50 e tantos anos que eu estou escrevendo poesia, 50 desde o primeiro livro, até agora que estou reunindo a minha obra completa num volume de 472 páginas, chamado Matéria e Memória. Mas já faz muitos anos antes já vinha escrevendo, e até hoje eu procuro a palavra, risco aquela palavra. Agora é no computador, então deleto a palavra, e um eterno reescrever até atingir a forma melhor, a forma que eu quero atingir, o poema que eu quero fazer. Posso entender que um poema ele pode levar dias, meses ou até mesmo anos para que ele seja concebido, diante do que menciona. O poema leva certamente dias, às vezes meses, e pode chegar a levar anos. Aquele poema da Figueira, que eu citei, o primeiro poema que eu fiz, depois, com meus 50 anos de idade, eu reescrevi. Depois fiz outro poema sobre a figueira, outro poema sobre a figueira. Fiz um poema em prosa sobre a figueira. E esse é o poema em prosa que eu gosto mais, que não está nos meus livros de poesia. Preferi deixar fora os que não estão em versos. Mas é sempre um eterno aprendizado. Geralmente as pessoas pensam que o poeta é inspirado, as musas baixam. Seria a minha próxima pergunta, por favor, compartilhe. A tal de inspiração eu não conheço. Eu conheço o trabalho. Eu escolho um tema, por exemplo, a figueira, escolho um tema, por exemplo, Deus, por exemplo, a miséria do mundo. Geralmente eu vejo um mendigo pedindo esmola, motivo para um poema. Eu vejo uma mulher sofrendo com o filho nos braços, é motivo para um poema. Então, eu escolhi esse motivo para o poema. Aí vou sentar e começar a escrever, procurar o primeiro verso. Eu faço poemas com um núcleo de palavras. Então, a palavra casa, a palavra fome, a palavra cachorro, a palavra velho. Vou unir essas palavras e formar um verso. E depois um outro. E às vezes esse começo aí vai ser totalmente apagado, mas procurar ter um poema feito com síntese, deixar somente a emoção contida naquela gota de orvalho que é o poema. E as suas experiências contam muito, como já mencionou aqui também, que era, por exemplo, falando sobre a trajetória de um sítio, da sua realidade. Isso conta também para essa construção dos seus poemas. Todos os meus poemas são fruto da minha experiência, da minha vivência. São coisas que eu vivi, que eu
que ficaram incrustadas dentro de mim e querem sair de um momento, de um jeito ou de outro. Embora escreva este poema aqui, esse poema pode ser não me satisfazer e está dentro de uma pergunta, de algo que conversamos já. 20 anos depois, ainda vou voltar àquele poema, reescrever aquele poema. Quantas obras, reforça para a gente, por favor, quantas obras tem já publicada e que estão reunidas no Matéria e Memória? Eu tenho 2 livros de crônicas. Esses são crônicas, prosa, não entra. Mas em Matéria e Memória, que é a minha poesia reunida, são 9 livros publicados, mais 3 obras inéditas. Muito bom. E o que significa escrever para o senhor? Escrever foi a minha salvação. Eu não sabia fazer nada que os outros meninos faziam, como jogar futebol, correr, brigar. Briguei também, apanhei muito. Então, a minha salvação foi quando descobri a escrita e isso aqui é uma coisa que eu sei fazer bem. Então, foi a escrever, a esse ato de escrever que me dediquei a vida inteira. E até hoje, já velho, não consigo parar de escrever. Muito bom. O senhor falou que o senhor faz bem, a gente sabe que realmente, né? Tem até dedicatória de Carlos Drummond. Gostaria que o senhor mencionasse a respeito disso também. E a importância de outros escritores na sua trajetória. Carlos Drummond de Andrade está presente na poesia, em toda a poesia de hoje. A dicção dele, o jeito de falar dos seus poemas, não a fala delicada dele pessoalmente, mas a fala dos seus poemas. Quando nascia um anjo torto, desse que vive na sombra, me disse: vai, Carlos, ser goste na vida. Esse tipo de linguagem está presente em toda a poesia de hoje. Então, é o primeiro que me ensinou como escrever. Depois, Murilo Mendes, que me ensinou a linguagem plástica, a fazer imagens, como se eu estivesse pintando um quadro ou esculpindo uma figura. Depois, o João Cabral de Melo Neto, que me ensinou a consciência crítica. João Cabral de Melo Neto ensinou essa consciência crítica a toda a poesia da sua época e agora, depois dele. O poeta aprendeu que não deve escrever apenas por escrever, mas ter um domínio de técnica, domínio da linguagem, domínio das imagens para escrever o seu poema sempre conscientemente. João Cabral achava a maior bobagem, aprendi com ele, essa história de inspiração. Já falamos disso, mas voltar a falar. Para ele, e eu aprendi também, não existe inspiração. Existe escolha de um tema, escolha das palavras para dizer esse tema e o trabalho em cima dessas palavras para criar o poema. Brandão, como que você define a sua obra, a sua escrita, seus poemas? Tem alguma definição referente na parte poética, né? Como que é as suas reflexões também referente? O meu primeiro livro é este aqui, chama-se O Emparedado, mas foi publicado em 1975. Publiquei nesse ano porque no ano anterior, 74, ele foi premiado no Rio de Janeiro, no então estado da Guanabara, que atualmente as pessoas nem sabem que existia o estado da Guanabara, e chamava-se Matéria e Memória. Recuperei, mudei o título porque gostei muito do poema O Emparedado, que incluí. Escrevi mais 3 poemas que incluí nesse livro aí, e um deles O Emparedado. O título Matéria e Memória ficou perdido até hoje e recuperei nessa minha poesia completa, reunindo 9 livros de poesia que
já foram publicados, mais 3 obras ainda inéditas. E lembrar que Matéria e Memória é o livro é o título de uma obra de Henri Bergson, filósofo francês, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, e é uma reflexão muito profunda que esse Bergson faz, e muito difícil para um leitor comum penetrar nessa linguagem dele. Mas esse Matéria e Memória dele é sobre o tempo e a efemeridade, como o tempo passa, como tudo se acaba. E esse é o tema do meu livro, O Emparedado. E por isso tinha o nome Matéria e Memória, que cabia bem nesse. E depois de esses 10, 11 livros que são apresentados no volume Matéria e Memória, são livros que ainda continuam em todos os poemas a perseguir esse tempo que se escapa da gente. A morte levando tudo de roldão. A fugacidade, a efemeridade, o fato de todas as coisas se acabarem, de o homem se acabar, de não haver nada que dure. Esse fim de todas as coisas é a matéria de todos esses livros, de todos os poemas que eu escrevi e venho escrevendo ainda. Por isso, fica bem chamar essa coletânea de todos os meus poemas de Matéria e Memória. Muito bom. Falar com o poeta, falar sobre poesia, nada melhor do que isso. Pedir para ler um trechinho, na verdade, gente. Podemos ler mais um trechinho? Sim. De mais algum da sua preferência, de sua escolha? Vou ler o poema O Emparedado. Que foi o primeiro publicado. Do primeiro livro publicado. Perfeito. Carlos Drummond de Andrade fez um poema, o poema talvez mais conhecido dele, E Agora, José. E são poemas de versos com 5 sílabas, redondilha menor, com algumas rimas, e aqui também, redondilha menor, algumas rimas. Aliás, todos os versos são rimados, mas não a rima tradicional, em que, a partir da sílaba tônica, todos os sons, todos os fonemas são iguais. Apenas a sílaba tônica que se repete, tipo de rima que João Cabral gostava de usar. E na língua galego-portuguesa, quando estava nascendo a língua portuguesa, que era o galego-português ainda, em 1300, por aí, os poetas trovadores gostavam de usar esse tipo de rima. Bom, vamos lá então. O Emparedado. Eu sempre calado entre estranhos dobres, eis-me limitado por estanho e cobre, eis-me emparedado no meu quarto pobre, ainda mais me calo por mais que me cobres, sempre o mesmo avaro por mais que me dobres. Parco de palavras e outros marcos úteis nessas minhas lavras, sempre mais inúteis, memórias escravas, minhas cobras fúteis, meus anjos de lavas, trevas, barros súteis, eis-me em lã descalça, longe as formas dúteis. Este é o meu destino, moldar a estrutura de encruados mitos. Na pedra mais dura, forjar um estilo de vaga aventura. Nesta arte prossigo, era de ternura. Neste brando rito, palavra mais pura. Do quarto as paredes, a pele do corpo, isolam as sedes deste vário horto. Lançadas as redes, onde tudo é morto. Onde eram as lendas, é um olho torto, porque se desvendem as vozes do orco. E o que era talvez o menino antigo finda-se de vez. Desse mito findo, o muro de pesa e íntimo granito. Dessa viuvez no verbo falido. Um poema não lês, não se lê o ouvido. Muito
Muito bom, muito bom. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já continuando, falando mais sobre poesia e da sua história, que para mim está sendo muito importante e contagiante. Olha, estamos falando então com Brandão, aqui esse poeta que tem 50 anos de histórias. Você não saia daí que nós voltamos já já. Até mais! Voltamos com Conversa Diária, falando com o poeta José Carlos Mendes Brandão. Vamos então conhecer um pouquinho mais da sua história, mas aí reunida na obra Matéria e Memória. Gostaria que compartilhasse com a gente um pouco mais sobre, e a importância dessa obra também. Matéria e Memória é um livro que reúne toda a minha obra publicada de poesia. São 9 livros e mais 3 obras inéditas. O primeiro livro, O Emparedado, que inicialmente tinha o título de Matéria e Memória. Daí, para recuperar esse título, está ali no livro. E Matéria e Memória é uma obra que tem por tema o tempo, e os meus poemas todos têm também esse tema aí. E o livro conta com apoio público também, Brandão? O poema conta com o apoio do PEC, o Programa de Estímulo à Cultura da Secretaria de Cultura de Bauru. E qual que é a importância de ter esse apoio? E gostaria que mencionasse também sobre Carlos Drummond de Andrade, quando ele manda aí uma mensagem para você. Esse apoio da Secretaria de Cultura de Bauru é muito gratificante, porque o poeta não escreve apenas para si, escreve para dar a sua poesia para o mundo, principalmente para aqueles mais próximos aqui da nossa cidade de Bauru, e essa é uma possibilidade que estamos atingindo. Muita gente pode pensar, mas ele escreve para si mesmo, para a sua satisfação pessoal. Sim, escrevo para a minha satisfação pessoal, mas a satisfação só se completa quando chega ao leitor. E a Secretaria de Cultura de Bauru propicia que essa obra chegue a mais leitores. E sobre Carlos Drummond de Andrade, eu enviei meu livro quando eu publiquei o livro, estava morando em 2 córregos ainda, e no ano seguinte eu me casei. Nome da esposa? Sônia. Que, por sinal, está nos prestigiando aqui. Vamos fazer 50 anos de casado no ano que vem. Então, lancei esse livro em 75. Em 76, eu me casei. Em 77, eu mudei para Santos. Foi lá de Santos que eu enviei o livro para o Carlos Drummond de Andrade. E logo ele respondeu num cartão muito elegante e com toda a gentileza dele: agradeço o envio da sua obra, O Emparedado, em que a sua poesia se manifesta com grande sensibilidade, mais ou menos essas palavras, e recebo um abraço afetuoso do Carlos Drummond de Andrade. E foi um incentivo enorme para eu, ainda jovem poeta, continuar a escrever, querendo escrever mais e mais. Um senhor incentivo. Brandão também faz parte da Academia Brasileira Bauruense de Letra? Eu faço parte da Academia Bauruense de Letras, sou dos mais velhos que frequentam a academia. Eu voltei para Bauru em 1992, dezembro desse ano. E a Academia Bauruense de Letras foi fundada em junho de 1993. Uns 6 meses depois. Eu ainda não era conhecido, então demorei para conhecer um e outro, para eles saberem que eu era poeta, que escrevia, que também merecia estar na Academia Bauruense de Letras. O Joaquim Simões, um acadêmico, me convidou insistentemente, foi à minha casa e... Então, no ano de 1998, ingressei oficialmente na Academia Bauruense de Letras, da qual
eu tenho muito orgulho. Eu já vou aproveitar e tirar uma dúvida aqui, porque a esposa é poeta também, né? Ela também não quis, ela quis ficar no bastidor, mas também uma poetisa. Inspirou ela de alguma forma ou ela já tinha? É uma poeta muito boa. É? Muito bom. Ela já escrevia desde adolescente, pelo menos. É um casamento perfeito. Os poetas, escritores, geralmente têm alguns leitores que são os primeiros a ler suas obras e dar opinião, o que está bom, o que não está. Eu somente tenho um leitor que eu confio e é justamente minha mulher. Brandão, então o nosso papo está caminhando para o final do Conversa Diária. Gostaria que deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, claro, né? Aquilo que estiver no coração, fique muito à vontade. Muito obrigado. Eu agradeço a TV Prever, agradeço aos espectadores e ao meu editor, o João Correia Filho, que teve uma dedicação intensa para fazer esse livro se tornar realidade, se tornar de fato um livro. Eu falei com ele no ano passado, quando tive a ideia, falei, o ano que vem vou completar 50 anos da publicação do meu primeiro livro. E é bom fazer uma comemoração. E qual melhor colaboração do que publicar minha obra completa? E falei para o João, ele abraçou a ideia imediatamente, inscreveu esse livro no PEC, Programa de Estímulo à Cultura de Bauru, e sob patrocínio também do INDICE, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Industrial, Social e Educacional, que é nacional, mas tem uma grande atuação aqui em Bauru. E agradeço a esse instituto, ao João, à editora Miriveja e... O apoio é muito importante para que realmente essa obra possa seguir aí Brasil afora, para quem quiser conhecer a sua obra, até aproveitando, como que faz para entrar em contato? Procura a editora Miriveja e você... Tem nas redes sociais também? Tem nas redes sociais, editora Miriveja, ou no meu José C. Brandão no Instagram, ou José Carlos Brandão no Facebook, ou o Instagram da Nani, Nani Souza, ou Luziar. A editora Miriveja está com esse nome, editora Miriveja no Instagram, perfeito, no Facebook. Perfeito. Você encontrará lá, vai ter o link, já entrou... Não, excelente, excelente. Opções não faltam para que possam encontrar a sua obra reunida, para que as pessoas realmente possam prestigiar. Olha, eu tenho que deixar aqui o meu muito obrigada por aceitar o nosso convite, né, trazer um pouquinho da sua história para nós. Para mim foi uma satisfação e desejo sucesso, tudo de melhor para você, Brandão. Muito obrigado. Eu agradeço a sua atenção, a divulgação que vocês fazem é muito importante para a minha obra. Sucesso. Amém. E a você eu vou deixando aqui o meu muito obrigada por participar de mais um Conversa Diária nesse momento tão especial e poético, né? Então aqui, olha, meu abraço carinhoso, inclusive para a Sônia que nos acompanha aqui, para sua esposa, para a Sureia. Hoje nós vamos deixar um abraço especial também para o César, para todos aí que estão nos acompanhando dia a dia e mandando mensagem. Você, o meu muito obrigado, gratidão imensa. Para a Nani também, né, que está também nos acompanhando. Abraço para todos, viu? Fiquem bem, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.